Olá, pessoal! Recentemente, cientistas descobriram o maior jato relativístico já identificado até agora e deram a ele o nome de Porfirion. Mas afinal, qual é o tamanho desse jato? Porque dizem que, em comparação com esse jato, a nossa galáxia, a Via Láctea, não passa de uma poeira insignificante. E como chegaram à conclusão de que esses jatos relativísticos são os maiores vestígios deixados por eventos que ocorreram quando o universo ainda era muito jovem? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa e eu sou o Deluca. Vamos conferir tudo isso juntos a partir de agora. Então, bora começar o nosso vídeo. O espetáculo mais grandioso do universo. Os jatos relativísticos, também chamados de jatos cósmicos, provavelmente estão entre as paisagens mais impressionantes e belas que podemos encontrar no espaço. Esses jatos surgem nos núcleos ativos de galáxias, criados pela interação especial entre um buraco negro supermassivo e a matéria ao seu redor. No universo, não existe realmente um espaço vazio. Ele está repleto de gás, poeira e pequenas pedras que nem sequer chegam ao tamanho de um asteroide. Quando essas partículas entram na zona de influência gravitacional de corpos maiores, como planetas ou estrelas, elas começam a orbitar ao redor ou acabam caindo sobre a superfície desses corpos. Se você for para uma área rural em uma noite clara e sem iluminação artificial e passar algumas horas olhando para o céu, pode observar esse processo com seus próprios olhos. Talvez consiga ver uma ou mais estrelas cadentes que, na verdade, são meteoros. Esse mesmo processo também acontece ao redor de buracos negros, mas com um detalhe curioso. Como os buracos negros têm um tamanho incrivelmente pequeno em relação à sua massa, o espaço onde a matéria pode orbitá-los antes de ser engolida é extremamente estreito. Isso faz com que logo acima do horizonte de eventos, uma enorme quantidade de poeira e gás fique acumulada em uma área relativamente compacta, girando em altíssima velocidade ao redor do buraco negro. O colapso gravitacional, o atrito, a velocidade absurdas e a influência de campos magnéticos extremamente fortes aquecem essa sujeira espacial até temperaturas altíssimas. É assim que se forma o disco de acreção, brilhante e superquente, que todo buraco negro no universo parece possuir. Ao que tudo indica, todos os buracos negros giram e possuem campos magnéticos muito intensos. Quando há uma quantidade muito grande de matéria nesse disco de acreção, por exemplo, quando uma estrela comum está ali por perto como estrela companheira e o buraco negro está constantemente sugando matéria dela, essa matéria que cai em direção ao horizonte de eventos acaba sendo capturada pelas linhas de campo magnético. E aí, essa matéria é expelida pelos polos do buraco negro, dando origem aos jatos relativísticos. Esses jatos podem ser encontrados em buracos negros de massa estelar, em estrelas de nêutrons e até em anãs brancas. Mas os mais impressionantes são, sem dúvida, os produzidos pelos buracos negros supermassivos nos núcleos das galáxias. Isso não chega a surpreender. Afinal, esses buracos negros supermassivos são os maiores objetos do universo em termos de massa individual, possuem os discos de acreção mais espetaculares e concentram quantidades imensas de matéria para devorar com sua gravidade. Esses jatos recebem o nome de relativísticos porque a matéria neles contida chega a velocidade próximas a 95% da velocidade da luz. Provavelmente os átomos e moléculas de gás que compõem esses jatos são os objetos mais rápidos do universo. Mas não é só a velocidade da matéria que impressiona. O tamanho desses jatos relativísticos que saem dos núcleos ativos dessas galáxias também é absolutamente colossal. Eles podem se estender por milhares ou até milhões de parsecs. Até pouco tempo atrás, o maior jato conhecido vinha de uma galáxia distante chamada Alcyoneus, batizada em homenagem a um gigante da mitologia grega antiga. O jato relativístico dessa galáxia se estende por mais de 16 milhões de anos-luz. Para comparação, o diâmetro da nossa galáxia, a Via Láctea, é de apenas 105 mil anos-luz. Se colocarmos galáxias como a Via Láctea lado a lado em fila, pense em quantas seriam necessárias para preencher o comprimento desse jato. Faça as contas você mesmo. Mas recentemente os cientistas descobriram um corpo celeste ainda mais gigantesco, localizado ainda mais longe.
Trata-se de uma nova galáxia com núcleo ativo, batizada de Porfirion, outro nome inspirado em um gigante da mitologia. Curiosamente, esse corpo celeste foi descoberto pela mesma equipe de astrônomos que havia encontrado Alcioneus. Enquanto Alcioneus está a cerca de 3 bilhões de anos-luz da Terra, Porfirion está ainda mais distante, a 7 bilhões e meio de anos-luz. Isso significa que o fenômeno que estamos observando nesse momento aconteceu quando o universo tinha apenas metade da idade atual, ou seja, cerca de 6 bilhões e meio de anos. Naquela época distante, o sistema solar nem existia e o universo ainda não havia começado sua expansão acelerada por conta da energia escura. O jato relativístico emitido por Porfirion tem no mínimo 23 milhões de anos-luz de extensão, mas pode ser muito maior do que isso. Esse jato não brilha apenas no espectro visível. Na verdade, a maior parte do seu brilho está em raio-x e outras faixas de luz que nossos olhos não conseguem enxergar. Se você pudesse enxergar na faixa dos raios-x, Porfirion, assim como Alcioneus, seria um dos objetos mais brilhantes do céu. Um gigantesco fluxo de gás brilhante, maior do que qualquer galáxia conhecida pela humanidade. Sem dúvida, uma visão impressionante. Mas o fascínio desses jatos relativísticos não está apenas na sua beleza. Para os cientistas, muito mais importante é o que eles podem revelar sobre os processos que ocorriam no universo quando ele ainda era muito jovem. A gigantesca teia cósmica. Antigamente acreditava-se que o universo era composto por enormes ilhas de estrelas, isoladas umas das outras. Ou, para ser mais preciso, acreditava-se que fosse formado por arquipélagos, ou seja, grupos de galáxias reunidos em aglomerados. Mas hoje sabemos que não é bem assim. Descobrimos que o nosso grupo local de galáxias, infelizmente, está bem no meio de um enorme vazio cósmico, chamado de Grande Vazio Local. Na verdade, o universo é constituído por grandes estruturas interconectadas, como imensas paredes de aglomerados de galáxias, conhecidas como WALS, além de aglomerados mais finos e alongados que conectam essas paredes, chamadas de filamentos. Esse sistema também é conhecido como teia cósmica. E o fato de esse nome lembrar a internet não é uma coincidência. Assim como usamos o www, World Wide Web, para trocar informações, as galáxias trocam matéria por meio dessa verdadeira teia cósmica. O gás e a poeira interestelar funcionam como matérias de construção para formar novas estrelas e planetas. E são justamente os jatos relativísticos que liberam esse material no espaço entre as galáxias. Sem esses jatos, esses preciosos materiais de construção continuariam girando inutilmente ao redor dos buracos negros supermassivos. Ou talvez acabassem integrando novos planetas com biosferas e vida inteligente. A maioria das galáxias ativas está extremamente distante da Terra. Ou seja, as galáxias que conseguimos observar estão como eram há bilhões de anos. Isso vale tanto para Porfirion e Alcioneus quanto para objetos como os quasares. É provável que no passado houvesse muito mais galáxias ativas e jatos relativísticos do que vemos hoje. Afinal, naquela época havia poucas estrelas e planetas, mas o universo era rico em gás interestelar. Nos primórdios do cosmos, os aglomerados de galáxias estavam muito mais próximos uns dos outros do que estão agora. E isso, somado à enorme quantidade de jatos relativísticos, fazia com que a troca de matéria entre as galáxias fosse muito mais intensa. Desde então, a velocidade dessa internet galáctica diminuiu drasticamente. Por outro lado, os jatos relativísticos também foram responsáveis por causar grandes perturbações. Já falamos antes sobre os enormes buracos deixados no espaço entre as galáxias. E esses buracos são danos em estruturas galáxias, com centenas de anos-luz de raio, que registram eventos catastróficos ocorridos bilhões de anos atrás. Acredita-se que em determinado momento, um buraco negro supermassivo tenha saído de controle e lançado jatos relativísticos destrutivos em todas as direções. Como resultado, estrelas e planetas inteiros foram varridos por esses fluxos de matéria, espalhando-se por uma vasta região. Desde então, o universo observável pode até ter se tornado mais monótono, mas também ficou muito mais estável. Afinal, se a Terra estivesse constantemente na mira desses fluxos violentos de matéria, seria difícil para a vida sobreviver por aqui.
Com o passar do tempo, o número de jatos relativísticos e de galáxias ativas foi diminuindo. E isso, na verdade, foi algo positivo. No fim das contas, os jatos cumpriram seu papel, espalhando matéria de forma um pouco mais equilibrada pelo universo. E o que nos resta hoje são esses jatos, relíquias belíssimas e preciosas de uma época em que o universo era muito mais jovem e perigoso. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.